Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rafael para mais um vídeo aqui do nosso canal Notícias do Fogão. Vamos reagir ao Globo Esporte, ao tá na área, mostrando aí o aerofogo, vamos dizer assim, né? A rua de fogo que os jogadores, a torcida fez para os jogadores lá no Newton Santos, né, para esse treino de hoje. Temos aqui as imagens, tá, matéria sobre. E também John Textor falando que, e é verdade, né? O Botafogo não tem muita dificuldade, não é um terreno muito hostil o Allianz Parque pra gente. A gente tem boas lembranças desse ano e do ano passado jogando lá dentro. Então, antes de começar o vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícias do Fogão. Eu sou o Rafael, seja membro do canal, tem 4 planos diferentes, clique em seja membro, veja lá, tem planos de 3, 5 reais e por aí vai. Valores simbólicos ajudam muito o canal a manter a estrutura que a gente tem aqui e fazer um bom serviço para vocês todos os dias. Então, vamos ao vídeo. Valeu! E olha só, gente, amanhã tem Botafogo e Palmeiras ao vivo na Globo depois de Mania de Você. É quase uma final de Brasileirão antecipada, é ou não é? Júlia Guimarães vai conversar agora com a gente. Programação do Botafogo, Júlia, boa tarde. Oi, Escobar, boa tarde para você também, para todo mundo que está com a gente. Dia importantíssimo de preparação para esse jogaço, né? E tudo que eu falar da programação daqui para frente vai acontecer aqui no Newton Santos hoje. Às 2h da tarde tem coletiva do técnico Arthur Jorge, às 4h tem treino, a gente vai poder acompanhar ali os primeiros 15 minutos e às 6h o ônibus vai sair daqui do estádio com os jogadores em direção ao aeroporto. O Botafogo vai para São Paulo, joga contra o Palmeiras amanhã e na quarta-feira vai direto de São Paulo para Buenos Aires. Aí é foco total na final da Libertadores. Para o jogo de amanhã, o Arthur Jorge tem 2 retornos muito importantes, o Luiz Henrique e o Alexander Barbosa, que cumpriram suspensão na rodada passada. Quem é um desfalque certo é o Tiquinho Soares. O atacante levou o cartão vermelho contra o Vitória aqui no Newton Santos no jogo do último sábado, então Tiquinho não está disponível para essa partida. Bom, a gente falou sobre o Botafogo daqui do Rio, que está se preparando para essas grandes decisões. Vocês sabiam que tem um Botafogo lá na Argentina? Essa história é curiosa, quem vai contar pra gente é a Sofia Miranda. Olhando assim de fora, é bem improvável acertar o que se guarda dentro dessa sorveteria argentina, além de sorvetes. O lugar é Temperley, na província de Buenos Aires. Esse daí trabalhando no escritório da sorveteria é um dos donos, o Fernando. Reparou na caneca com o escudo do Botafogo ali atrás? Tem uma também na mesa do Juan Carlos, outro sócio. Aqui não tem só uma ou duas, mas muitas estrelas espalhadas. Essa sorveteria também é uma espécie de sede para o Botafogo da Argentina. Estamos todos uniformizados de branco e preto todos os dias. E depois nós acreditamos que somos jogadores. Um time de futebol amador, de amigos que se conhecem há mais de 30 anos. Como sempre com o fogo, todos os sábados. Mas por que todos esses argentinos escolheram jogar com a camisa do Botafogo? A história do Botafogo é porque um dos amigos que fundaram a equipe, o avô dele era fanático pelo Garrincha. Então foi uma forma de homenageá-lo e homenagear o Garrincha também. E aí começamos a usar a camisa do Botafogo. Da camiseta de Botafogo. Esse negócio de futebol amador é mais sério do que muita gente imagina. De Buenos Aires pro Rio de Janeiro. O Botafogo da Argentina veio pro Brasil esse fim de semana disputar a Copa do Mundo de Futebol Amador, categoria Masters. 2 horas depois do jogo deles, o Botafogo original jogaria pelo Brasileirão. Então o Globo Esporte convidou os argentinos para ir com a gente pro estádio, pra cancha, como eles dizem. E cá estamos no estádio Newton Santos. Esse é o momento em que vocês deixam de ser jogadores e se tornam torcedores oficiais do Botafogo, é isso? Vambora pro jogo, vamos pro jogo! É muito bonito, uma experiência muito bonita. Para todos, para mim, para meus amigos.
Torceram como se o Botafogo fosse o único time deles. Cada um na Argentina tem o seu time. Boca, São Lourenço. O meu filho diz que estamos loucos por tudo que fazemos, mas ele acaba aproveitando comigo também. O Vitória fez 1-0 com o Alejandro. O Vitória marca o primeiro no Rio de Janeiro. Eles sofreram com as chances perdidas várias e várias vezes. Bateu na canela do Tiquinho, escapuliu dele. Podemos jogar bem, jogar mal, mas há sempre a amizade. E o sentimento que temos pelas cores do Botafogo é fundamental. Comemoraram o gol de empate como se dali realmente pertencessem. Tiquinho toca no Wagner Leonardo e entra! E parece que pertencem mesmo. Como dizer que não tem sentimento? Quem carrega essa estrela há 30 anos. Agora é levar de volta para a Argentina as lembranças desse dia alvinegro. Lembrança enorme, graças a vocês que deram essa oportunidade para nós, que somos de Argentina. Agradecido para sempre, cara. Eu diria semana dos últimos anos, talvez a grande semana até da história do Botafogo, porque tem uma decisão de Campeonato Brasileiro, digamos assim, amanhã e sábado, claro, a decisão em Buenos Aires contra o Atlético Mineiro na Conmebol Libertadores. Vamos falar com a Camila Barbieri, que acompanhou o dia do Botafogo com direito a treinamento, contato com o torcedor e entrevista do Arthur Jorge. Camila, bem-vindo ao Tá Na Área, boa noite para você. É isso, Bené. Boa noite para você, Camila, Gonza, Serginho, todo mundo que acompanha a gente. Nesse momento, já antecipo para vocês que vocês vão ouvir barulho de bombas, fogos aqui. O pessoal está muito animado cantando, porque daqui a pouco, 6h30 da tarde, o ônibus que leva a delegação do Botafogo ao aeroporto deve sair. Então, toda essa festa aqui está sendo preparada já para empurrar o time, motivar o time, que tem, de fato, a semana mais importante do ano e começa já amanhã, diante do Palmeiras às 9h30 da noite, lá em São Paulo. E aí um detalhe interessante, hoje à tarde aqui a gente acompanhou a última atividade do Botafogo em solo carioca, aqui na casa deles, no Newton Santos, antes desses dois confrontos e antes de retornarem, porque depois de São Paulo eles vão direto a Buenos Aires, então o último treinamento em solo carioca, antes também da decisão na Libertadores diante do Atlético Mineiro, que será no sábado lá no Monumental de Nunes. Então é uma despedida, é uma última atividade com sabor assim de casa, né? Um último carinho da torcida também aqui nesse sentido. A gente acompanhou pouca coisa, viu? 15 minutos só. O próprio Arthur falou na coletiva que antecedeu o treino. O treino foi por volta das 4 horas da tarde. O Arthur falou, olha, vocês não vão ver muita coisa não. Vai ser um aquecimento, aquele momento de encontro dos jogadores, porque a parte mais tática, já pensando no planejamento para enfrentar o time de Abel Ferreira, claro que vai ser totalmente à escondida, é o que eles estão fazendo nesse exato momento lá dentro, se preparando já também para sair rumo ao aeroporto. E nessa coletiva, o Arthur falou muito e frisou a parte mental do time. Ele disse muito que o time está forte mentalmente para tudo que vier agora de confronto, pensando no Brasileirão e pensando, claro, na final da Libertadores. Disse também que espera o apoio incondicional da torcida, que tem que deixar para trás aquele fantasma do que foi no ano passado. Confia muito no trabalho, né, que está sendo feito aqui. Vamos aproveitar e ouvir um pouquinho do que o Arthur Jorge falou, já pensando nessa decisão de amanhã. Vamos acompanhar. Nós temos, de facto, 4 finais nesta altura para disputar. Temos 4 finais que nós sabemos que são importantíssimos para todos nós. Esta primeira, por ter um caráter daquilo que é... Repare, nós já fomos, em relação ao Palmeiras, nós já fomos campeões este ano. Nós já deixámos de ser campeões. Nós já fomos favoritos. Nós já deixámos de ser favoritos. Nós já tivemos tudo. E isto nunca pensado e falado por nós. Ou seja, veio sempre de fora a informação e veio sempre de fora aquilo que era o julgamento sobre esta equipa. E esta equipa tem-se mantido sempre muito estável emocionalmente naquilo que é o seu comportamento. Se, nesta altura, e porque tivemos 3 empates que nos fizeram deixar com que o adversário se aproximasse, ótimo também. Nesta altura já acabou também o fantasma do ano que o adversário se aproxima, que vem atrás, já ninguém vai atrás de ninguém. Nesta altura estamos iguais para disputar um jogo que fará a diferença em relação àquilo que possa ser a decisão de um título. O Arthur falou também que está muito ansioso, né? Mas que ele evita pensar individualmente. Ele acredita muito na força do coletivo. Ele disse, olha, eu vou fazer o que tem para fazer de melhor, né? Claro que ele, como comandante,
sabe como é o papel motivador dele nesse momento, dessas duas decisões, né? Porque todo mundo está considerando, claro, a gente sabe, esse jogo de amanhã como o grande confronto do Campeonato Brasileiro, mas ele disse que está ansioso, mas também acredita muito na força do coletivo. Falando do time que vai a campo amanhã, ele disse que Alex Telles e também o Marlon Freitas, 2 jogadores que foram poupados contra o Vitória, irão para o jogo sim, viu? Aí tem um retorno que a gente precisa destacar, né? Do Alexander Barbosa e também do Luiz Henrique, importantes titulares desse time aí, mas lembrando que tem o Tiquinho Soares como desfalque porque levou o cartão vermelho. A gente vai seguir acompanhando aqui o clima dessa galera que está muito empolgada para empurrar o que a gente chama de aerofogo, né? Que tem esse apelido que é realmente esse momento aí da saída do time aqui rumo a São Paulo, que embarca também para esse confronto e também só volta, é o que a torcida aqui espera, com a Taça da Libertadores de volta aqui ao Rio de Janeiro, hein, Bené? Valeu, Camila. Valeu, Xará. Então, a qualquer momento você pode voltar com a gente também aqui no Tá Na Área, com outras informações aí, acompanhando então a torcida do Botafogo, por enquanto lá no Nilton, esperando acabar o treinamento, depois o Aerofogo, porque do Rio é São Paulo e depois Buenos Aires, final da Libertadores, 2 decisões nessa semana. Agora, Gonza, ouvindo até o Arthur Jorge falando sobre esse momento do time, é importante que ele faça essa defesa emocional, acho que até do elenco do Botafogo, porque naturalmente o torcedor ficou meio frustrado, talvez, com os últimos empates, porque permitiram que o Botafogo deixasse o Palmeiras, nesse momento, até ultrapassá-lo na tabela de classificação no critério de desempate, e criou margem para até ser campeão com antecedência. E vai ter que brigar aí até as últimas rodadas com esse adversário que a gente sabe que é difícil. Mas é interessante ele ter lembrado que esse mesmo elenco, nessa temporada, todas as vezes em que foi desafiado e que precisou enfrentar um adversário direto, inclusive o próprio Palmeiras, saiu vencedor. Seja na Libertadores, seja no Campeonato Brasileiro, já enfrentou o Fortaleza no confronto direto e saiu vencedor, já passou pelo Palmeiras, pelo São Paulo na Libertadores e chegou à decisão. Então, é um elenco que já foi muito provado, sim, nessa temporada, mas está num momento que, naturalmente, o torcedor se vê um pouco frustrado com a tranquilidade que poderia ser esse jogo e no que ele se transformou, né? Eu concordo muito com o Arthur Jorge, quando ele fala, a primeira coisa que acho que a gente tem que situar é assim, esse momento do Botafogo não tem, para mim, absolutamente nada a ver com 2023. Em 2023, o Botafogo teve um momento chave ali, que foi a saída do Luiz Castro, que ali as coisas começaram a desandar, porque a direção do Botafogo, ela não acertou a mão. Teve Bruno Lage, que não foi bem, depois o Caçapa, né? O Caçapa ameaçou ali resolver um pouco, mas era interino. E aí, com o Lúcio Flávio, definitivamente as coisas não funcionaram. E aí, uma coisa vai puxando a outra e o Botafogo se perdeu. Esse ano é completamente diferente. O Botafogo, a gente tem que lembrar, quando o Arthur Jorge assume, o Botafogo perdeu as 2 primeiras partidas da Libertadores, da fase de grupos. Ele estava por um fio na Libertadores. E ele chegou na final. Então, isso tem que ser, enfim, bem pontuado. Não tem nada a ver com 2023. E acho que o Botafogo, o torcedor do Botafogo, é difícil ponderar, mas eu acho que tem uma questão aí que é um negócio chamado Palmeiras. Porque tanto no ano passado quanto neste ano, quando o Botafogo teve problemas no Campeonato Brasileiro, quem estava na sua perseguição era o Palmeiras, que é uma equipe que, nas mãos do Abel Ferreira, é uma equipe que se recusa a desistir de qualquer coisa. Enquanto tem matemática, tem Palmeiras. Então, esse ano, se o Palmeiras não ganhar o Brasileiro, como já não vai ganhar a Libertadores, como não vai ganhar a Copa do Brasil, não tem crise. O Abel tem pelo menos 2 anos aí de folga para jejum. Só que o Palmeiras se recusa a fazer isso. Eu vou dar um exemplo. Em 2020, o Flamengo troca o treinador, troca o Domenech Torrent, e ele estava, não me lembro se estava na liderança ou se estava em segundo lugar. Entra o Rogério Ceni. O segundo turno do Flamengo foi claudicante. Ganhava aqui, empatava ali e chegou na última rodada com o Internacional dependendo dele para ser campeão. Teve um jogo aqui na penúltima rodada com no Internacional e Flamengo, aquele famoso jogo que o Rodinei foi expulso pelo Inter. Aí o Flamengo vence e na última rodada o Flamengo perde do São Paulo e o Inter não consegue ganhar do Corinthians. Se naquele ano fosse o Palmeiras que estivesse competindo com o Flamengo,
muito provavelmente o Palmeiras seria campeão. É porque o Inter não conseguiu, o Flamengo conseguiu se segurar ali. E ali ainda era o início do Abel Ferreira também, ele nas duas finais das duas Copas, né? Na Libertadores e na Copa do Brasil. Libertadores, ele já estava vencendo, mas o Palmeiras ainda não tinha essa identidade absolutamente vencedora. Então eu acho que o Botafogo deu um azar, né, nas 2 temporadas em que ele chegou bem e deu uma oscilação, era o Palmeiras que estava ali. Com o Palmeiras do Abel Ferreira hoje, você não pode dar esse tipo de brecha. Eu tenho uma pequena discordância, mas concordo com grande parte do que o Gonza falou, mas eu tenho uma discordância com relação à frase do Arthur. Qual delas? Essa frase, isso aqui não tem nada a ver com 2023, é outra coisa. O problema é a ansiedade. É uma ansiedade, na minha opinião, diferente. Aliás, bem diferente. Mas para mim é ansiedade também, pelo seguinte, você pega o que aconteceu no ano passado, e o Gonza descreveu muito bem. O time degringolou, foi assim, despencou. O que a gente está vendo agora não é um Botafogo que não joga nada, pelo contrário, o Botafogo, quando você vai ver os números do jogo, quando você vai ver quem criou mais chance, o Botafogo tem criado mais chance que o adversário e não tem colocado para dentro. Então, para mim, a semelhança dos 2 anos é a ansiedade, por razões diferentes, ansiedade, né? Porque quando você não domina o jogo, ou melhor, quando você domina o jogo e não consegue ganhar, isso aí é problema de finalização, de tranquilidade, não está rolando. Sobre esse aspecto, talvez jogar em São Paulo, por incrível que pareça, seja uma bênção agora pro Botafogo. Pô, mas o Botafogo era soberano no tapetinho, era ali que o negócio se dava, mas não tem se dado. Se pegar os últimos 5 jogos do Botafogo, tirando o Libertadores, né, esses 5 jogos, o Botafogo empatou 4. Só ganha do Vasco. O resto empata tudo. Então, empatar 4 jogos, você está perdendo 6 pontos. 6, né? Não, 8 pontos. Eles perderam 8 pontos em casa. Mas perderam para quem? Perderam para grandes times. Perderam para a turma do rebaixamento. Criciúma, Grêmio... O Criciúma foi no Maracanã, não foi no Newton Santos, né? Ok, mas em casa, eu digo com a pressão de você ter que fazer o resultado. Isso talvez tenha sido o empate mais doloroso, porque o Botafogo faz um gol no fim do jogo e toma um empate logo depois. E foi o maior público, porque no Maracanã era E o Grêmio também não foi no tapetinho, foi em Brasília. Exato. Mas eu digo jogar em casa e ter a responsabilidade de ganhar. O Botafogo vai jogar fora de casa, pela tabela tem a responsabilidade de ganhar, né? Mas tem em termos. O Palmeiras não vai entregar a bola pro Botafogo e dizer joguem. Não vai fazer isso. Não vai, porque a torcida não deixa, né? Então vai ser um jogo mais parelho, digamos assim, de ações. Então, eventualmente, pode ser uma boa jogar fora de casa agora, nessa situação do Botafogo. Não, eu concordo, acho que claro que os resultados, eles falam. E o Palmeiras só ultrapassou o Botafogo porque o Botafogo tropeçou. Mas se a gente analisar o desempenho dos 2 times nos últimos jogos, eu acho que o torcedor do Botafogo não precisa também se desesperar nesse momento, porque vai jogar fora de casa. O Botafogo, nesses empates todos, ele enfrentou retrancas. É um time que só atacava, era um ataque contra a defesa. Isso não vai acontecer amanhã. Esse é o ponto. Isso é um bom ponto para o Botafogo. O Botafogo vai jogar. Amanhã eu acho que vai ser um jogo mais lá e cá, como foi aqui no primeiro turno, um baita jogo no Newton Santos. O Botafogo venceu por 1-0. E por outro lado também tem um Palmeiras que venceu os 2 últimos jogos, mas venceu jogando mal. Então também é importante a gente destacar o desempenho. O Palmeiras também precisa evoluir para bater esse Botafogo. Por mais que as últimas rodadas tenham colocado o time do Abel Ferreira à frente, e tem mérito nisso. Você ganhar jogando mal faz parte de uma trajetória de um time campeão nos pontos corridos. Mas muito por aí também. Tem jogo. Não vai ser o Palmeiras fechado e o Botafogo tentando martelar, até porque não faria sentido o Palmeiras jogando em casa, um time que busca o título, se fechar contra o Botafogo. Eu tenho muita curiosidade de ver. Esse jogo vai ser muito bom de acompanhar e eu tenho essa curiosidade exatamente de saber qual vai ser a postura do Palmeiras e do Abel. Porque, evidentemente, que jogando em casa, com o estádio lotado, a torcida do Palmeiras empurrando, o Palmeiras não vai colocar um caminhão na frente do gol, não vai botar os 11 atrás. Mas eu não... o Palmeiras, ao longo da era Abel, ele já jogou fechado
Posso citar, por exemplo, uma eliminatória que ele fez contra o Atlético Mineiro pela Libertadores, que ele jogou em casa, segurou o resultado. Naquela época ainda havia o gol qualificado, então ele apostou na possibilidade de fazer um gol no Mineirão. Semifinal da Libertadores. Semifinal da Libertadores. O Atlético jogou muito melhor em São Paulo, perdeu um pênalti, e o Palmeiras jogou como um time pequeno ali e foi buscar a classificação no Mineirão. Então, eu não vou me surpreender se o Palmeiras for, no mínimo, ali, cauteloso, porque o empate é favorável ao Palmeiras. O Palmeiras passa a ter a administração da reta final, passa a estar na mão dele, sabendo que o Botafogo vai ter um desgaste, né, mega numa final de Libertadores. Mas Gonza, tem o seguinte também, né? Tá bom, o Palmeiras consegue o empate. Aí depois tem mais rodadas. Duas rodadas. Aí o Botafogo perde, o Palmeiras perde, empata algum jogo, o Botafogo campeão. Vai ficar no imaginário de todo mundo. Ih, rapaz, a gente teve a chance de matar o Botafogo em casa e não matamos, né? Sim. Nos acovardamos. Então, eu acho que deve ter as duas coisas passando pelas cabeças, né? Então, porque uma vitória do Palmeiras amanhã, não dá para cravar nada que o Palmeiras vai ser campeão, claro, porque tem campeonato ainda. Tem pouco, mas tem. Mas uma vitória amanhã do Palmeiras faz com que o Palmeiras precise vencer só mais um jogo para não ser ultrapassado pelo Botafogo, porque o número de vitórias do Palmeiras já é maior. Então ainda tem isso, uma vitória do Palmeiras amanhã, então pensando na matemática da questão, deixa o Palmeiras a uma vitória do título, pensando no Botafogo, claro. Não, sim. Então tem isso, tem essa questão também, né, de tentar matar um adversário direto jogando em casa. Mas o Palmeiras está devendo em jogos assim, porque se a gente falar pelo menos desse confronto nessa temporada, nos 3 jogos o Botafogo foi melhor na maior parte do tempo. Os 2 pela Libertadores e o do Brasileirão aqui no Rio de Janeiro. Então, mas o Palmeiras vai tentar matar o jogo. Eu não tenho dúvida que o Palmeiras vai tentar vencer, porque ele sabe que o empate é bom para ele, mas a vitória é espetacular. Ele fica uma vitória do campeonato. Mas a maneira como ele vai tentar matar esse jogo é que eu acho que ele vai pensar muito e não vai ser absolutamente dominante, porque se ele fizer isso, ele dá muita chance para o Botafogo, que é tudo que o Botafogo quer, é espaço para bola no Luiz Henrique, bola no Igor Jesus, liberdade para os meias articularem. Então, eu acho que ele vai jogar, mas se ele vencer por 1-0 num golzinho de bola parada ali, que ainda é um ponto forte do Palmeiras, se ele conseguir esticar uma bola para o Estevão resolver o problema, eu acho que ele vai jogar ali, vai jogar xadrez. A gente fala muito da torcida do Botafogo, né? E está acompanhando esse momento. Trouxemos há pouco a Camila Barbieri aqui ao vivo para acompanhar hoje o Aerofogo, porque é a concentração da torcida para dar aquela última energia ao time antes dessas 2 partidas, antes da viagem a São Paulo e depois a Buenos Aires. É uma torcida conhecida por ser muito supersticiosa. Acho que o torcedor em geral é muito supersticioso, mas a do Botafogo tem essa característica mais exacerbada. E o nosso companheiro aqui, o Sérgio Santana, repórter do GE. Globo, que acompanha o dia a dia do clube, flagrou uma imagem interessante. Torcedor aposta em tudo. Sal grosso, ali na entrada do Newton Santos. Os 2 jogos não são no Newton Santos, mas não custa fazer a parte dele. Ele é simbólico, né? Claro. Protegendo o clube. Como afastando as mais energias. Deve pegar um transporte para General Severiano também, para colocar lá onde for possível. Nada de secador no Newton Santos, ó. Doses generosas. Eu fico pensando... Afastando todas as mais energias. Para fazer um churrasco. A picanha desperdiçada. Poxa vida, guarda esse sal, amigo. É a superstição do torcedor, que, aliás, aí não pela superstição, mas pelo desempenho no campeonato, um ponto que a torcida tem se apegado um pouco em relação aos empates que o Serginho citou e esses tropeços que culminaram nessa proximidade até então do vice-líder e agora líder Palmeiras, é que o Botafogo, quando enfrentou times justamente da parte de baixo da tabela, que se esperavam vitórias mais fáceis, elas não vieram esses empates que trouxeram essa situação. Mas, ao mesmo tempo, quando teve pela frente adversários diretos ou da parte de cima da tabela, teve bons resultados. E vai ter pela frente, depois do Palmeiras, embora amanhã seja uma grande decisão, ainda temos 2 rodadas. E como o Arthur Jorge citou, são 4 decisões, né? Ele contou assim, porque ele tem o jogo contra o Palmeiras na terça-feira, a final da Libertadores, claro, no sábado, dia 30, e aí mais 2 finais contra o Internacional no Beira-Rio, time que não perde final de há 16 rodadas,
E o São Paulo, na última rodada, em casa, no Newton Santos, já com sal grosso do torcedor também, já teve essa contribuição. E aí é um momento que o torcedor do Botafogo tem se apegado um pouco a isso. É uma tabela difícil, mas ao mesmo tempo contra adversários que o Botafogo tem pontuado melhor. Talvez pela característica de jogo, né? E aí, assim, né? O Botafogo vai jogar contra o Palmeiras, talvez até jogue contra o Inter na mesma condição, de repente sem ser líder, né? Tira um pouco o peso, porque o Botafogo tá com as costas arriadas, né? De carregar o peso do favoritismo, né? E aliás, um favoritismo justo, porque o ano do Botafogo é muito bom, de jogo mesmo, né? Sei lá, um mês atrás você olhava o Botafogo, nossa, esse é o melhor time da América do Sul jogando futebol, né? Só que você vai variando e esse peso... Mas não é pior o peso de ter que ultrapassar? Eu até questiono isso na coletiva do Arthur Jorge hoje. Ele fala, não tem mais esse fantasma de que tem alguém tentando nos ultrapassar. Mas não é melhor você estar na frente e alguém querer te passar do que você ter essa função? Sempre mas não está funcionando. Né? Porque o Palmeiras faz 3 jogos em casa contra gente do rebaixamento e não ganha dos 3. Né? Então, isso aí só a ansiedade e esse peso, né, dos jogadores achando que não, hoje a gente tem que ganhar. É claro que tem que ganhar, mas assim, se você ficar pensando só nisso, você não joga futebol. E tem o seguinte também, né? O jeito de jogar do Botafogo está muito marcado, né? Todo mundo, ninguém mais deixa o Luiz Henrique com 1, tem sempre 2, né? O Almada já não acha mais aquela entrelinha, porque tem mais marcação. Faz parte, né? Quando alguém se sobressai, você fica muito visado, muito estudado. Por exemplo, a gente acompanhou ao longo da temporada algumas ali tentativas de comparação com o Flamengo de 2019. Eu acho que uma das diferenças é que o Flamengo de 2019 não tinha exatamente isso, esse jogo marcado. Quando os adversários foram começar a marcar o jogo daquele Flamengo, a temporada já tinha acabado. A gente marcaram o Flamengo a partir de 2020. Agora é diferente. E eu acho, assim, se eu concordo com o Arthur Jorge com relação a que não tem nada a ver com 2023... eu discordo, eu estou contigo, essa questão de você tá atrás nunca é bom, nunca é bom. Eu prefiro ver que tem gente me fungando no cangote do que eu continuo na frente. Mas eu continuo na frente. Até porque a gente está falando da questão matemática, a vitória do Palmeiras encaminha muito, porque o Palmeiras tem essa vantagem no número de vitórias e teria que vencer mais um jogo para não ser ultrapassado. Do lado do Botafogo, não. O Botafogo, mesmo vencendo o jogo de amanhã, a reta final do Botafogo é muito difícil ainda. O Botafogo precisaria pontuar contra o Inter no Beira-Rio, que é algo que poucos estão conseguindo nesse campeonato. Eu até acho, né, vendo como o time do Botafogo joga e como o time do Botafogo está reagindo às dificuldades, eu acho que, por exemplo, o Botafogo eu acho que vai entrar amanhã pressionado também por essa história de que tem que ganhar, porque ele sabe que se ele não ganhar o Palmeiras é um adversário muito difícil de você lidar com ele na liderança. Mas eu acho que todo mundo teme muito jogar com o Inter, mas eu acho que talvez esse jogo não é que vai ser mais fácil, vai ser, eu acho, menos difícil para o Botafogo enfrentar o Inter, porque o Inter no Beira-Rio, esse sai para jogar. O Inter no Beira-Rio mas eu acho que o Inter atrás. Hoje tomou o papel do Botafogo de melhor futebol do país no momento. O Inter vai. Então o Inter pode dar alguns espaços que o Botafogo precisa. Eu acho que o Palmeiras é pragmático o suficiente para não ficar com os 11 atrás, porque, né, é um risco. Mas ele não vai sair como ele sairia do outro jeito, ele vai explorar esse nervosismo do Botafogo, ele vai fazer o tempo correr, e aí, enfim, vai cozinhando o adversário até encontrar uma brecha. Óbvio que um jogo de futebol você não decide antes. Então, se o Botafogo consegue fazer um gol cedo, com 15 minutos, é outro jogo. Se tem algum jogador do Palmeiras expulso, é outro jogo. Mas dentro das condições de normalidade, eu acho que o Botafogo vai ter ali um jogo muito... dos 3 jogos que faltam, é o mais difícil, sem dúvida nenhuma. O Botafogo perdeu a liderança do Campeonato Brasileiro no critério número de vitórias para o Palmeiras, mas acredita que pode recuperá-la. Em entrevista após o jogo, John Textor deixou clara sua confiança.
Can you tell us about this match, about this Botafogo is now in second, Palmeiras in the first? The championship is won on points. I don't think Palmeiras or Botafogo want to win it on a tiebreaker, so we're tied with 70 points. We're going down to Sao Paulo. We like playing in their stadium. We do well in their stadium. Obviously, it's unfortunate in the last few games we have not been able to collect 3 points. It's frustrating, a lot of possession, a lot of shots, a lot of quality. We are where we are, but we like playing at Palmeiras. You've seen it. We like it down there. How do you feel in the locker room with the players in this moment? You know, resolve. I mean, obviously they're frustrated with the results. It's a game of chances, some very strange moments. We felt we could have got some goals, but there's resolve. We have 2 finals. We've got a championship for the series, and we've got Copa Libertadores. You know, that goal, it's going to crack sooner or later, and when it cracks, it's going to crack wide open. John, about the Lyon situation, what can you say for the Botafogo fans? Is there any risk for Botafogo? There's not even any risk for Lyon fans. We're in a highly political environment in France. We're changing the way that clubs cash flow. Collaboration is the way to compete with unlimited money. And we have a highly integrated, highly collaborative business model that is generally not considered normal in France. They have an unusual process with a group of 18 volunteer accountants and consultants that sit back and decide whether or not they believe you're going to succeed in your business model. Americans, we're courageous, we charge. The people in France, they haven't seen anything like this before. So they throw out cash flows that we have, whether it's selling assets or moving players around, and they only look at the way they've been looking at it for many years. And they say, gee, we don't think they're going to be successful with their finances. That's a joke. We will not get relegated in France. We're charging for the Champions League. There is no risk to Botafogo. Botafogo is at the top of the table because we collaborate, because we bring in athletes that believe in the Eagle project, and we will not stop our business model. We will not shy away from the Eagle project. It has us at the top of the table here. It has us charging up the table there. What you saw there was a warning that if we don't settle our accounts by the end of the year, that we have a problem. Well, that's true of every French club. It has nothing to do with Botafogo other than we're a family, we collaborate. That's benefited this club, it's benefited that club, and we're going to keep doing it exactly that way. How do you think that this draw impacts on such an important week Botafogo has? You know, you'd like to go down to play Palmeiras with a lead. You know, we have to play that game right before the Cup. We're going to go down there and try and win it. But either way, to win the championship, whether we had 2 points in a lead at the end of tonight or more, to win a championship, you have to get through Palmeiras. And we knew when we saw the schedule, we were going to have to beat them at their place to win the championship. Tonight's result doesn't change that. We have to beat them. They're the champion from last year. They're the champion from many years before. If it was easy, they wouldn't call it a championship. So we have to go down there. We have to beat them at their house. Probably this is the worst moment of Botafogo in the season, yes, the results, the sequence of results. So what you can say to the Botafogo fans, because it's the most important week too. What can I say to the Botafogo fans? I don't know. Watch, cheer, love your team, and they'll love you back. Okay. John, what about confidence? Because confidence is about 80% of soccer. Soccer is made... What percent? 80. 80? Yeah, no? Confidence is 80%? I mean, I'm not going to disagree with you. I think skill and resolve and I wouldn't say confidence, I'd say belief. I'd say you're right. Belief is a big thing. I think this team believes. These results over the last few weeks are tough, but we're tied at 70 points and the team knows what they need to do. You know, not much more can be said about it than that. We just have to go down and win. But
about the red card for Chiquinho and the plus time. What do you think about it? How it was? I don't know anything about the red card. What was the red card for? I don't know. Going in with his head? Was that what the red card was for? Is that what it was for? I saw the red card. Oh, I don't know anything about it. Look, I don't have any problem with the referee. I was very surprised that after all the time wasting, the injuries, the intentional anti-game, I think 6 minutes was, that's strange. I think the referee, he has time on his hands. He can go watch the game over again. I think he would learn something about his own job if he does that. I think 6 minutes was crazy. But that's not why the game was a draw. If he adds another 3 minutes, it doesn't guarantee that we're going to win. But yeah, that was strange, I thought, wasn't it? So I guess I would like to say one thing. What's the goalkeeper's name at Atletico Mineiro? Edson. Yeah, apparently I've been renting an apartment in his head for a while, living in his head. He made a comment that I create noise off the field about arbitration. I don't. I think all of you that have followed the story of match manipulation over the last couple of years know that I'm supportive of referees. I want to see them get paid better. I want to see them get better training. Many of the tools that we use in technology help evaluate referees. I've been focused on match manipulation, the intentional underperformance of players that lose games intentionally, not only in Brazil, but across the world. Occasionally, there are also referees that participate in this, and it's a very, very small number. So I'd like to tell the keeper, he's a good keeper. He should focus on the lines of the field where he plays. I don't create noise about arbitration. I don't say bad ref, good ref. I'm focused on cleaning up the game for the benefit of that player, for the benefit of his whole team, for the benefit of our team. So match manipulation is pervasive around the world. Brazil is actually doing something about it. Let that keeper know that a gentleman that confessed to manipulating matches was arrested in Dubai last week. So I'm going to keep doing my work off the field to make it a better game. He can keep doing his work on the field because he's a great keeper. And the more of his mind that I occupy, too bad for him. So What about the commission and Senate? I think they're doing a good job. Senator Portinho was right there with me, helping to catch that guy in Dubai. So they just need to keep going forward. It's the middle of the season. We have plenty of time to worry about that after the season. We're focused on winning next week in Palmeiras. I would love nothing more than to go down to São Paulo and come out with 3 points and really set the pace for the last few days of this championship. John, do you believe in Gato? Do you believe in that? I believe that there's a reason that he was arrested. So obviously the authorities here must have evidence on him. So he's got something to say, and I think the Senate and I think the police will listen to him. I don't believe criminals. I don't trust criminals. Why would I? But he was arrested for a reason. So I think we should pay attention. John, do you believe Atletico creates that atmosphere for disturb Botafogo in some way? No, the atmosphere that they created was a stadium with no fans. That's horrible for both teams. That was the worst atmosphere I think I've seen since COVID. There's no energy. It's not good for the away team. It's not good for the home team. No, I don't think they created an atmosphere. I think we could have played better and we should have won the game. But what did you think about what happened against Atlético Mineiro? What did you think? At the end of the game? Yes. I was watching on TV from my house, so, obviously you don't like to see a game end with that kind of controversy, but that was, you've heard me say it before, I don't have a rear view mirror. That's yesterday. Tomorrow is Palmeiras. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bom, pessoal, fico por aqui. Não sei se esse é o último vídeo do dia, mas vou tentar fazer mais um. Se não ficar para hoje, vai ser para amanhã. E vai falar mais do Botafogo, mais sobre esse treino, essa rua de fogo, esse apoio da torcida, esse jogo decisivo de amanhã. Então, vamos encerrar o vídeo por aqui e logo mais eu apareço de novo para falar com vocês, para trocar uma ideia sobre o Botafogo. Então, antes de sair, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícias do Fogão. Eu sou o Rafael, seja membro, ajude o canal a partir de R$3 e até o próximo vídeo. Valeu!